Olá, tudo bem, minha gente? Atividade industrial no Brasil é a continuação do nosso capítulo 4, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais aí de energia e etc. Vamos começar com indústria e energia. A indústria exige cada vez mais energia. Nós sabemos que para funcionar qualquer indústria é preciso de máquinas, né? Também de pessoas. Mas a produção que a gente viu lá na frente, em série, em escala, é feita com maquinário, não é isso? E esse maquinário precisa de energia. Então, o que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Utilizamos energia para levantar um peso, apertar um parafuso, movimentar um automóvel, acionar uma máquina. Então, desde o princípio, o homem já usava energia, a força dos braços, não é isso? Dos animais e etc. Fontes de energia, que são elementos que permitem aos seres humanos produzir e multiplicar sua capacidade de trabalho. Então, a fonte de energia, ela vai ajudar na produção, né? Vai ajudar a multiplicar a capacidade do trabalho para produzir melhor. Então, vamos ver alguns exemplos de fonte de energia. A força muscular humana, a força de animais de tração, antigamente, não é isso? Os animais de tração giravam em torno de uma área para moer a cana, para moer a mandioca e etc. A madeira, o carvão, o petróleo e outros combustíveis que fornecem calor ao serem queimados. O vento e a água corrente, cuja força pode ser usada para movimentar máquinas e fornecer energia elétrica. Então, durante esse percurso aí do nosso conteúdo, nós vamos ver essas diversas formas de energia, certo? E aí nós temos o seguinte, que tudo começou com a Revolução Industrial, né? Até a Revolução Industrial, quando a humanidade praticamente não usava máquinas, as principais fontes de energia eram a força muscular das pessoas e dos animais domésticos, além da madeira e do carvão. O vento e a água eram utilizados para mover os moinhos, consideradas tradicionais. Então, até antes da Revolução Industrial, a energia era a força dos animais, é isso? Dos homens, da água e do vento para mover os moinhos. Veja bem essa parte aí, mover moinhos. Lá na frente nós vamos ver alguma coisa sobre isso. A partir da Revolução Industrial, surgiram modernas fontes de energia. O carvão mineral, que foi usado na primeira Revolução Industrial. O petróleo, na segunda Revolução Industrial. E aí vem o gás natural, a água, preste bem atenção, a água agora empregada para gerar energia elétrica e não mais, né, os moinhos. E o átomo, que fornece energia nuclear, uma energia com bastante potência. E ainda com a Revolução Industrial, o carvão passou a ser intensamente explorado. Depois, com o advento da indústria automobilística, veio o petróleo. O suplantou como uma principal fonte de energia. E aí, quando a gente já viu isso aí lá nas atividades industriais, logo no começo do capítulo, é isso?
Ok, gente? E aí nós temos aí as indústrias do carvão mineral, produção do carvão mineral. O carvão mineral é a queima. Aí você vê aí, fiz questão de colocar lá em cima o carvão mineral, a fumaça, a poluição que ele produz. E aí a gente vê embaixo, né, a extração do carvão mineral e o petróleo, né, que até hoje ainda é uma fonte de energia importante. Então vamos lá. Desde as últimas décadas do século XX, tem crescido o uso de energias alternativas ou renováveis. As energias alternativas, além de serem renováveis, produzem menores impactos ambientais negativos. E aí nós temos aí a energia solar e a energia provocada pela força do vento, a energia eólica, né? E aí ele coloca também como exemplo dessas energias alternativas, além do vento e da energia solar, as marés, a biomassa, entre outras, não é isso? Que nós vamos ver também no futuro. O Brasil se destaca na geração de energia elétrica, ou seja, na geração de energia pela movimentação das águas de rios, e ultimamente vem expandindo os parques que usam a energia eólica, a energia dos ventos, é isso? E aí nós temos aí as usinas hidrelétricas também utilizam a fonte renovável de energia e estão presentes em vários países, especialmente na China, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia e Índia. E nós temos aí uma visão da usina de Itaipu. É uma usina binacional, porque ela abrange o Brasil, é isso, e o Paraguai. Nós temos aí um potencial energético muito grande, movido pelas forças das águas. Vamos para frente. Matriz energética brasileira. Veja bem o seguinte, presta atenção nessas definições que é importante, gente. Matriz energética é o conjunto de fontes de energia utilizada por um país ou região em todos os setores de atividades econômicas, industriais, agricultura, residência, transportes e etc. Então a gente passa a definir matriz energética como conjunto de fontes de energia utilizada por um país ou região em todos os setores de atividades econômicas. Estou repetindo aqui, gente. Eu colei aí sem querer, mas vai assim mesmo, né? É bom porque aí a gente não esquece essa definição. Quando a matriz energética faz o uso principal de fontes renováveis, ela é considerada limpa. Professor, mas por que limpa? Energia limpa. Que ela não vai produzir poluição, ela não vai poluir os rios, o ar e etc. Já quando se utiliza fontes de energia não renováveis, sobretudo as de origem fóssil, como carvão mineral, petróleo, as mais poluidoras, né, esses dois aí com certeza, trata-se de uma matriz energética suja ou não renovável. Suja por quê? Porque vai poluir, vai afetar o meio ambiente, gente, que é o nosso meio de viver. Vamos para frente. E aí nós temos dois gráficos, né? Dois gráficos circulares que ele faz a comparação da matriz energética do Brasil com a do mundo em 2016. E aí nós temos aí como os índices, né? Cada um com sua taxa, né?
A hidráulica, vamos pegar aqui a hidráulica, né? A hidráulica no Brasil ela é usada 12,6%, enquanto no mundo é usada 6,9%. Então, no geral, observa-se que nos gráficos, tanto a matriz energética mundial, média de todos os países do globo, como a brasileira, são consideradas sujas, pois usam mais fontes de energia não renováveis. E aí você vê o petróleo aí bate o recorde, 36,5 no Brasil, 36,5 no Brasil e 33,2 no mundo, usado por todos os países, não é isso? Prosseguindo, o Brasil usa menos fontes não renováveis que a média do restante do planeta. Então, isto significa que, em termos comparativos, nossa matriz energética é mais limpa, graças ao uso intensivo da energia hidráulica, que produz cerca de 68% da eletricidade no Brasil, isso dados de 2016. E o etanol, amplamente utilizado no país como combustível nos veículos automotivos. Então, a gente percebe o seguinte, que dizer que o Brasil tem uma energia limpa, mais limpa, em comparação ao restante, e nós temos aí a nossa energia maior, ela é usada das águas dos rios, né, a força hidráulica. E aí nós temos ainda a força da energia provocada pelos ventos, que é a eólica. Nós temos aqui no Nordeste, né? A Bahia já foi considerado o maior produtor de energia elétrica, né, do Brasil, certo? A nível mundial a gente chegou até a Alemanha, né? E nós temos aí as placas voltaicas de placas, né, para receber a energia solar, né? Então a gente tem aí bastante energia aproveitada da natureza. Vamos para frente. A industrialização no Brasil. Então vamos ver aqui um assunto importante, é isso? Denomina-se industrialização o processo de implantação de indústrias em um país ou região. Geralmente, a partir desse processo, a atividade industrial se transforma no setor-chave da economia, ou seja, aquele que acaba impulsionando os demais. Então, a indústria ela precisa claramente, né, de mão de obra e de mercado consumidor para crescer. A industrialização também costuma levar à urbanização e a certa suburbanização do campo à cidade. Veja bem como isso. A urbanização, as cidades vão crescendo. Como eu disse, a industrialização precisa de mercado consumidor, de pessoas que consumem e pessoas para trabalhar na produção, certo? E aí ela vem com uma característica de subordinação do campo à cidade. É isso? O campo produz para que a cidade possa industrializar. É isso? Então ele diz que o meio rural passa a produzir essencialmente para o urbano, as matérias-primas para a indústria, bem como gêneros alimentícios para a população que se concentra nas cidades. E aí a gente pode observar que quando uma indústria chega no centro urbano, ela provoca uma mudança terrível. Além de provocar mudança no espaço geográfico, ela vai também modificar, né, com o ser humano, provocando migrações, o êxodo rural, o pessoal saindo do campo para os grandes centros urbanos em busca de trabalho. Então a industrialização também modifica profundamente o espaço geográfico, alterando grande parte da natureza original, predominando um ambiente humanizado. É aquela história da natureza, né, da segunda natureza, a natureza cultural, aquela que é transformada pelo homem. A construção do espaço geográfico, conteúdo que vocês viram lá no 6º ano. Os fatores que
propiciaram a industrialização no Brasil. E aí nós temos o acúmulo de capitais, proporcionado pela exportação de café, que era a principal atividade econômica do país no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Né? O café, o excedente da produção de café, né, foi para investir em maquinários. Né? De uma região para outra se cobrava muito para beneficiar o café. E aí, com os lucros da venda do café, foram introduzidos na compra de equipamento para o beneficiamento do café. Um outro fator é a substituição gradativa do trabalho escravo pelo assalariado. E aí já começava a movimentar a economia. Apesar de que os escravos trabalhavam sem ganhar dinheiro, e quando foram trocados essa forma de trabalho pelo assalariado, né, começou a gerar economia, mas não tanto, porque os escravos trabalhavam muito e ganhavam pouco, não é isso? Então, essa substituição gradativa do trabalho escravo pelo assalariado, que ocorreu com a vinda de imigrantes para trabalhar nas fazendas de café no estado de São Paulo, a partir de 1870, e continuou depois com a abolição da escravatura em 1888. Né? Os escravos foram libertos para trabalhar, para mover a economia. E por último, nós temos o crescimento de um mercado consumidor interno, consequência da expansão do trabalho assalariado. Ou seja, trabalhava, ganhava dinheiro, fazia parte da economia. E aí a gente vê que lá na frente, a industrialização é o motor da economia. Vamos para frente. E aí nós temos aí os trabalhadores em uma fábrica de sapato no município de São Paulo, é isso? Isso aí por volta de 1930. Aí uma produçãozinha meio arcaica, né? Isso, mas já começava no Brasil, né, o incremento da industrialização. E aí nós temos a concentração industrial. A lavoura cafeeira paulista experimentou no século XIX extraordinária expansão, concentrando-se no Centro-Sul, em particular nos arredores da cidade de São Paulo. Então veja aí que no Vale do Ribeira, né, a produção de café foi extremamente imensa. A cidade de São Paulo concentrou de maneira mais expressiva o volume de capital obtido pela exportação de café. O café deu o primeiro passo para o processo de industrialização brasileira. Não é isso? A industrialização brasileira iniciou-se com a produção de bens de consumo não duráveis, isto é, de bens voltados para a satisfação das necessidades básicas da população. Nós já vimos isso aí lá naquele tipo de indústria, não é isso? As indústrias de transformação, de construção e etc. Vamos prosseguir. Apenas por volta de 1930 é que se implantaram no Brasil as indústrias de base, especialmente a siderúrgica. E aí nós tivemos aí São Paulo também, né, e suas regiões, o ABC paulista e Diadema e etc. Nos anos de 1950 veio a indústria automobilística, que até hoje é a principal atividade industrial do país, pelo volume e principalmente pelo valor de sua produção. Com o tempo, a grande concentração das indústrias na cidade de São Paulo foi atingindo os municípios vizinhos, né? Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema, né? O ABC paulista chamado. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a cidade de São Paulo e seus arredores tornaram-se também a porção do espaço geográfico preferida pelas empresas transnacionais para a instalação de suas filiais em território brasileiro. Então começava em São Paulo, né, o crescimento, e aí a cidade começou a se expandir, né, crescendo aos seus arredores, chegando às cidades vizinhas e chegando até
a região sudeste e também a região sul. É isso? Com essa forma de aglomeração, né, nessas regiões, começou a desconcentração industrial. Então, na década de 1970, inicia-se uma relativa desconcentração da atividade industrial do país. Apesar de ainda estarem mais concentradas em São Paulo, aos poucos as indústrias estão se espalhando por outras regiões. Isso por quê? Porque a cidade cresce, a cidade se desenvolve, né? Fica uma cidade urbanizada e aí torna tudo caro. A gente vai ver aí. Isso provoca deseconomia de escala, que ocorre quando uma aglomeração deixa de ser favorável à localização empresariais. É isso? Isso por quê, professor? Porque eles aumentam impostos, a falta de segurança, né, gira uma criminalidade em torno das cidades, né, porque também vai faltar emprego, é isso? Os terrenos são caros, há muito congestionamento, né, poluição demais, né, poluição do ar principalmente, e o elevado custo de vida. Né? A cidade grande é assim, tudo é difícil. E aí também contribuiu para essa deseconomia de escala na Grande São Paulo a atuação de diversos sindicatos de trabalhadores na região, que nos anos de 1970 foram a vanguarda das reivindicações salariais e das promoção de greve. Ou seja, os sindicatos lutavam pelos direitos dos trabalhadores. Né? Com o aumento do salário, as empresas começavam a diminuir a sua produção, né? Colocando pessoas para fora. E aí nós temos a distribuição espacial da indústria no ano de 2013. Nós temos aí a concentração também mais para o litoral e maior concentração para a região sudeste e sul. Um outro fator que explica essa desconcentração industrial é a chamada guerra fiscal. Não é isso? É o nome dado para uma espécie de competição entre os estados e o município para atrair novos investimentos, oferecendo incentivo para a empresa que ali se instala. Terrenos baratos, ou até doados pelo poder público, a isenção de impostos, também tem gente, a questão de valor de taxas de água, de telefone, de energia, mais em conta, fazendo com que o empresário vá para essa região. Aqui no Ceará aconteceu, né, a questão lá do polo industrial de Maracanaú, é isso? A questão do PECEM agora, certo? Beleza, vamos para frente. O quinto item, ele traz a indústria e o espaço geográfico. E aí, isso aí a gente já deu uma comentadazinha antes, mas vamos ver o seguinte. A ação humana sobre a natureza para garantir a sobrevivência dos indivíduos é uma característica encontrada nas mais diversas sociedades, certo? Provocando mudanças imensas. A diferença está no quanto uma sociedade modifica a natureza, certo? Quando a gente tem uma sociedade que vive em harmonia com a natureza, a gente vai lá na questão da comunidade indígena, né? E aí quando a gente quer uma mudança radical, a gente chega nos centros urbanos, certo? A sociedade industrial, a partir da Revolução Industrial, passa a transformar a natureza de forma profunda. Então, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela vai necessitar de carvão mineral, depois do petróleo. E aí há uma profunda exploração dessas duas fontes de energia. Devemos lembrar que a industrialização é acompanhada pela urbanização, por uma maior necessidade de energia e pela expansão da utilização dos recursos naturais, como água e minério. Então, o espaço geográfico ele é muito agredido
com o processo de industrialização, principalmente, né, na extração de recursos naturais. Aqui eu apresento para vocês dois lados da industrialização e modernização. Os dois lados são o positivo e o negativo. O positivo é a elevação da expectativa de vida, o aumento do bem-estar das famílias. É isso? O dinheirinho aparecendo, as pessoas comprando, né, o que é necessário e alguns supérfluos, né? E o negativo, destruição da natureza original, a enorme poluição do ar e das águas, o acúmulo de lixo e engarrafamento no trânsito. E outros que a gente vai ver no futuro. Terminamos a nossa aula de hoje. Quero mandar um grande abraço aí para a turma do 7º A, do 7º B e do 7º C. E, gente, já estou com saudade de vocês, né? Então, veja bem o seguinte. Na atividade de classe, vocês vão resolver aí o texto de ação da página 80. E para casa, um trabalho especial para vocês. Com base na aula de hoje, do capítulo 4, crie um slide contando aquilo que você aprendeu e que chamou mais atenção a respeito da industrialização do Brasil. Seu slide deve ter no mínimo 10 partes e o seguinte título: A indústria transformadora do espaço geográfico. E aí eu vou mandar para vocês alguns detalhes, né, na agenda de como fazer esse trabalho, por onde enviar. Gente, tem aí a Liga Anti-Coronavírus. Esse vírus que vem assolando, amedrontando a população, não é isso? É uma coisa triste, gente. E nós temos aí o sabonete maravilha, que é de uso importante, água sensata, né? E o potente álcool em gel. Então, até a próxima. Umas boas férias para vocês, certo? Vão curtir. Eu vou trabalhando aqui.